Pronto. Então, na primeira questão, nós temos a prova de língua portuguesa. Aqui era para colocar o nome completo, vou colocar o meu, Ana Caroline. Primeira questão. Antônio, poderia fazer a leitura? Posso. Marque a alternativa e classifique corretamente a oração adverbial correspondente. Pode ler as alternativas. Letra A. Você será aprovado porque estudou muito. Oração subordinada adverbial causal. Gente, está certo, porque estudou muito. Mostra uma causa para a oração principal. Acho que não. Acha que não? Não é uma causa? Sim. Você Acho será que é uma aprovado, certo? Mas por causa de que você será aprovado? Porque estudou muito. Gente, o porquê, ele é a principal conjunção causal. Mostra a causa. Fulano não vem porque está doente. O porquê está doente indica causa. Então, porque estudou muito indica causa para a oração principal. Por isso que nós temos aqui uma oração causal, subordinada adverbial causal. Então, não é essa a alternativa que queremos, porque a questão pede a incorreta. Letra B. Pode continuar a leitura. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Oração subordinada adverbial consecutiva. Eu disse a vocês que sempre que eu tiver o tão, o tamanho, na oração principal, ó, a oração principal é essa daqui. Significa dizer que nós vamos ter uma oração, quem lembra? Consecutiva. Consecutiva. Então, eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Aqui é a causa e a subordinada é a consequência. Primeiro, eu me comportei bem. Depois, eu passei no parque. Então, observe que passear no parque é uma consequência para a oração principal. É uma consequência da oração principal. Por isso que nós temos aqui uma consecutiva. Então, não é essa que queremos. Próximo, Antônio. Letra C. Caso necessite de maiores informações, envie um e-mail para o responsável. Oração subordinada adverbial condicional. Envie, observa a vírgula. Se tem vírgula, quer dizer que a ordem foi trocada. Envie um e-mail para o responsável, é a minha oração principal. Mas é para você enviar um e-mail só se precisar de maiores informações. Só se caso necessitar de maiores informações. Isso aqui mostra uma condição? Acho que mostra. Condição para a oração principal? Sim. Você só vai fazer isso se isso daqui acontecer. Então, mostra condição. É uma condicional verdadeira. Letra D. Fui aprovada, embora não tenha estudado muito. Oração subordinada adverbial temporal. Temporal. Fui aprovada. Gente, se você foi aprovada, significa que você estudou muito. O ideal era esse. Você estuda muito e foi aprovado. Mas eu fui aprovada por mais que eu não tenha estudado muito. Esse embora, o embora caracteriza que tipo de oração? Essa conjunção. Ela caracteriza Nono ano. Orações adverbiais tão fácil. Cadê a participação? Hein, gente? Só tem um Antônio aqui na aula. Fui aprovada a oração principal. Eu fui aprovada por mais que eu não tenha estudado muito. Concessiva. A concessiva é aquela oração que eu disse até a vocês, que ela é parecida com a adversativa das coordenadas. Eu ia falar adversativa. Então, acontece, primeiro,
acontece uma coisa, por mais que não tinha feito. Então, se eu fui aprovado, o ideal é que eu tivesse estudado. Mas eu não estudei. Então, embora eu não tenha estudado muito, fui aprovada. O embora ele é concessiva, não é temporal. Por isso que a alternativa errada é a letra D. Vamos só comprovar isso através da leitura da letra E. Compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar logo. A fim de quê? É uma oração que? Final. Tá certo. Final. Final. Então, a única errada é a letra D. Primeira questão, letra D. A alternativa errada. Segunda questão. Camila, pode fazer a leitura da segunda? Tá, peraí. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais difícil. A oração destacada é classificada como A. Subordinada adverbial consecutiva. B. Subordinada adverbial condicional. C. Subordinada adverbial concessiva. D. Subordinada adverbial conformativa. E é subordinada adverbial causal. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. Talvez fosse mais triste a oração principal. Mas talvez fosse mais triste só se houvesse uma despedida. Eu não estou Eu dizendo acho que que é teve. condicional. Condicional. Não. Ou se. É condição. Uma Se condição. houvesse. Muito bem. É uma condição. Observe o se. O se é a conjunção condicional. A principal conjunção condicional é o se. E o caso também. O caso, o se são as principais. Então, haveria. Na verdade, seria mais triste. Mas só se houvesse despedida. Não teve, então não foi triste. É uma condição. Sempre vocês têm que observar, além da conjunção, a relação que tem entre uma e outra. Então, letra B, condicional, adverbial condicional. Terceira questão, Everton, está com áudio? Não. Lucas, leitura da terceira, por favor. Leia com atenção o seguinte trecho do texto para responder à questão. Então, os peixes jovens já não era mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam como patas. Como haviam conseguido fazer os mais dotados, mas precisamente naqueles tempos se acentuavam as diferenças entre nós. As palavras destacadas indicam, respectivamente, A. Finalidade, oposição, comparação e conformidade. B. Oposição, finalidade, conformidade, oposição. C. Conformidade, finalidade, oposição e comparação. D. Finalidade, comparação, conformidade e oposição. E é comparação, finalidade, oposição e conformidade. Então, vamos observar. Primeiro, nós temos, então, os peixes jovens já não era mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam. Para ver se funcionavam é que tipo de oração? Adverbial e finalidade. Final. O para, ele indica uma finalidade. Para isso. Pai, eu quero dinheiro. Para quê? Para comprar jogos. O para comprar jogos é uma oração final. Por quê? Porque você está dizendo ao seu pai a finalidade que você quer aquele dinheiro. Para que finalidade você quer aquele dinheiro? Então, os peixes, eles agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se elas funcionavam como patas. Então, para ver se funcionavam como patas, isso tudo, na verdade, é uma final. Indica uma finalidade, isso tudo.
Aí, dentro da final, nós temos outra partezinha. Como patas. O como patas indica uma oposição, uma comparação. Uma comparação. Tá Como comparando patas. as patas. Está comparando as nadadeiras do peixe com patas de outros animais. Então, nós já temos aqui a resposta correta, que é a letra D, ó, finalidade e comparação. É a única sequência correta. Mas vamos confirmar o restante aqui. Como haviam conseguido fazer os mais dotados? Conforme haviam conseguido, de acordo com os mais dotados, segundo os mais dotados, ou seja, os mais espertos. Então, o como, ele é conformidade, porque é de acordo com alguém, de acordo com algo. Lembrem-se que eu sempre digo que o como, ele é usado para argumentos de autoridade, para você citar o nome de alguém que tem mais autoridade que você. Nesse caso, seriam os peixes mais dotados. Mas, precisamente, daqueles tempos, mais precisamente, naqueles tempos se acentuavam as diferenças entre nós. O mais, ele indica uma oposição, como vocês sabem, uma contrariedade, uma adversidade. Então, terceira questão, letra D. Quarta questão. André, está com áudio? Então, sim, prof. A quinta questão é a quarta. A quarta. Lê, por favor, a quarta. Indique entre as orações abaixo qual delas é uma oração subordinada adverbial concessiva. A. Venha agora ou perderá a vez de jogar. B. Quero muito que você venha ao jantar, ainda que chegue tarde. C. Marcelo prometeu chegar no horário combinado, porém chegou 2 horas depois. Viajaremos se não chover. Comi biscoito porque estava com fome, mãe. Vamos classificar uma por uma agora. Primeiro, vamos ver aqui. Vem agora ou perderá a vez de jogar. Gente, nós estudamos aqui no início do ano. Que oração é? Vem agora, sentido completo. Perderá a vez de jogar, sentido completo. Se são orações independentes, são coordenadas ou subordinadas? Coordenadas. Coordenadas. Então, aqui nós temos oração coordenada. Essa daqui, ou perder... Alternativa, muito bem. Alternativa. De alternância, alternativa. Nós temos uma alternativa aqui. Ou perderá a vez de jogar. Não é essa a que queremos. Quero muito que você venha ao jantar. Ainda que chegue tarde. Gente, se eu quero que você venha ao jantar, o ideal é que você chegue cedo. Mas ainda, mesmo assim, eu quero. Por mais que você chegue tarde, eu quero que você venha ao jantar. Eu poderia substituir o ainda que pelo ir embora? Sim. Que oração é essa? Concessiva. Concessiva. Essa é uma concessiva. Você quer uma coisa por mais que outra quase contrária aconteça. Vamos tentar observar porque as outras não são. Ó. Marcelo prometeu chegar no horário combinado, porém, aí teve gente que marcou essa. Porém, chegou 2 horas depois. O porém e o mais, eles caracterizam orações coordenadas. São conjunções coordenativas. Nós temos aqui uma oração coordenada de que tipo? Adversativa. São coordenadas. Marcelo prometeu chegar no horário combinado. Tem sentido independente. Chegou 2 horas depois. Também tem sentido completo, sentido independente. É uma oração coordenada adversativa. Viajaremos se não chover amanhã. Essa é muito fácil. Que tipo de oração é? Condicional. Condicional.
Então, nós temos aqui uma oração coordenada condicional. Comi biscoito porque estava com fome, mãe. Porque estava Causal. com fome, causal. Causal. Indica a causa. Causa da pessoa ter comido o biscoito. Então, a única alternativa que configura uma concessiva é a letra B. Quinta questão. Abraão poderia fazer a leitura dela? Sim. Vamos lá. Quinta questão. E o meu coração, embora finja fazer 1000 viagens, fica batendo parado naquela estação. Neste trecho da música de Adriana Calcanhoto, naquela estação, há uma oração. Adverbial concessiva, adverbial final, adverbial consecutiva, adverbial comparativa, adverbial modal. Qual tipo? Concessivo. Se o meu coração, Concessivo. ele finge fazer 1000 viagens, não era para ficar parado naquela estação, mas ele fica parado na mesma estação. Ele finge uma coisa e faz outra. Concessiva, uma relação de concessão. Quando você faz uma coisa e finge outra. Ou quando você faz uma coisa e o resultado esperado é outro. Oração adverbial concessiva, letra A. Sexta questão. Antônio, faça a leitura da sexta, por favor. Todas as orações destacadas nos itens abaixo são subordinadas reduzidas. Assinale o item cuja oração é destacada se classifica como subordinada. Adverbial condicional reduzido de particípio. Aqui eu coloquei uma questão sobre as reduzidas. Eu disse a vocês que as orações reduzidas são aquelas que normalmente não aparecem em conjunção. Que mesmo sem conjunção, você consegue entender o sentido dela. Se está dando a condição, se está finalizando, comparando, nós conseguimos entendê-las. Então, feita a partilha, o leão tomou a palavra. Feita a partilha. Seria uma reduzida de quê, gente? Eu poderia colocar que conjunção aqui. Como foi feita a partilha, quando foi feita a partilha, já que foi feita a partilha, por que foi feita a partilha. Vocês acham que isso aqui tem um sentido muito bem quando? De tempo, ó. Né? Feita a partilha. Quando foi feita a partilha? Então, isso daqui é uma adverbial temporal, ó, reduzida. Deixa eu colocar a classificação dela aqui, ó. Essa daqui, ela é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de particípio. Por que reduzida de particípio? Porque não existe, gente, o fazida. Fazida a partilha. Vocês sabem que o verbo fazer só tem feita. Não é fazida a atividade, não tem fazida. Por isso, isso aqui é um particípio, feita. Você sabe que o particípio regular termina em DA ou DO. Morrido, morto. Elegido, eleito. São particípios. Só que os que terminam em DO são regulares e os que não terminam são irregulares. Nesse caso, nós temos uma temporal. Armado com tais provas, até que eu o enfrentaria. Você enfrentou ele? Ó, aqui. Até que eu enfrentaria. A pessoa chegou a enfrentar ele? Não. 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 Por quê? Não enfrentou? Porque não estava
armado com as provas. Então, até que eu o enfrentaria, se estivesse armado com tais provas. Observem que o armado com tais provas, ele indica uma relação de condição para a oração principal. Então, que tipo de oração é essa? Condicional. Condicional. Então, aqui nós temos a alternativa correta, que é a letra B. Essa oração, ela é oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de particípio. Cadê o particípio? Armado. Armado é verbo? Vem de que verbo, armado? Armamos. Do verbo armar. Armamos é o verbo também, só que é conjugado na primeira pessoa, que é o nós. Então, no caso, armado vem de armar. E está no particípio porque termina em DO, particípio regular. Vamos ver as outras. A tropa acampada às margens do Iguaçu foi surpreendida. Acampada às margens do Iguaçu. Poderia ser uma reduzida de quê? Dá uma ideia de quê, gente, para cá? Foi surpreendida de tempo, de modo, de causa, consequência. Causa. Porque estava à margem do Iguaçu, foi surpreendida. Então, não é causa, não? Alguém acha que é outra que indica outra relação? Não. É a tropa, quando ela estava à margem do Iguaçu, foi surpreendida, ou porque ela estava que foi surpreendida? Acho que era porque ela estava lá. Eu acho que é quando. Tá vendo como as reduzidas elas são complicadas? Nós ficamos sem saber se é um tempo ou é causa. Aí vamos ter que ficar observando para ver. A tropa, ela estava à margem do Iguaçu e ela foi surpreendida. Mas ela só foi surpreendida porque ela estava. Então, realmente, a temporal caberia Abraão aqui. Só que ela tem um sentido mais de causa, como os meninos disseram. Então, essa daqui seria uma oração subordinada, adverbial, causal, reduzida Causal. de particípio. Particípio. Ó, DA, acampada, que vem de acampar. Ernestina estava certa de ser sua amiga. Isso aqui não tem nada de oração. Isso aqui é uma oração simples, ó. Estava certo de ser sua amiga. É uma oração só, gente. Quantos verbos temos aqui? Só um. Não é só o estava? Então só temos uma oração. Isso aqui não tem reduzida nenhuma. Transposto o rio, seguimos viagem. Transposto vem do verbo transpor. Não existe transpordo. Então aqui é um particípio irregular, por isso que é posto. Transposto o rio, seguimos viagem. Você seguiu viagem, mas você seguiu viagem só quando o rio estava transposto ou quando você transpôs o rio, no momento que você estava transpondo o rio, passando pelo rio. Essa daqui seria uma adverbial o quê? Reduzida de quê? Reduzida de particípio, mas ela é adverbial causal, modal, consecutiva, temporal. Vocês acham que ela tem que sentido para a oração principal? Seguimos viagem quando transpomos o rio. Então, nós temos aqui uma temporal. A única que indica uma condição é a letra B. A letra B ela indica uma condição para a oração principal. Sexta questão, letra B. Sétima, quando já não tinha espaço, pequena fui, onde a vida me cabia apertada. Em um canto qualquer me acomodei. Minha dança, os meus traços de chuva. Na música de Maria Gadot, Quando Fui Chuva, há uma oração subordinada adverbial, pelo amor de Deus, minha gente. Temporal. Temporal. Observe a primeira oração. Quando já não tinha espaço. Quando? No tempo que eu não tinha espaço.
Eu fui pequena. Sim, eu fui pequena, mas só quando eu não tinha espaço. Por isso que ela é temporal. Oração adverbial, oração subordinada adverbial temporal. Letra B. E a última questão. Na frase, como anoitecesse, recolhi-me pouco depois e deitei-me. A oração destacada é, tendo em vista que ela se encontra demarcada por vírgula, ou como anoitecesse. Ela é uma coordenada ou ela é uma subordinada? Ela é um adverbial ou ela é um adjetivo? Primeiro, ela é coordenada? Tem sentido completo isso aqui? Não. Não, já corta. Vamos começar por eliminação. Cortada essa. Ela é uma causal? Porque anoiteceu, recolhi-me depois. Vamos tirar o anoitecesse, vamos tirar o subjuntivo. Porque anoiteceu, recolhi-me depois, deitei-me. Você se recolheu e se deitou. Mas por quê? Porque anoiteceu. Então, aqui pode ter uma ideia de causa, observem. Vamos deixar a B em branco e tentar tirar as outras. C. Conformativa. Esse como, ele indica conformidade? De acordo com fulano, conforme fulano. Não, gente, aqui não tem como de acordo com a noite. Agora, se eu fosse escrever um texto literário, eu poderia colocar conforme, como a noite disse, estou doente. Digamos que tem um personagem que é a noite. Aí sim, mas nesse caso, o anoitecesse é alguém? Ou é só um fenômeno da natureza? Em nono ano, É alguém. como anoitecesse. O anoitecesse é alguém que está me dizendo? Ou, como anoitecesse, recolhi-me depois de deitei-me. Gente, é tipo assim. Eu me recolhi, eu me deitei. Porque anoiteceu. A frase seria desse jeito. Simples assim. É porque ela está numa linguagem mais elaborada, uma linguagem mais diferente, porque foi Monteiro Lobato que escreveu em seu livro. Então, conformativa não tem como ser, porque teria que ser de acordo com fulano, como fulano disse, como dizem por aí. Oração subordinada adjetiva explicativa. Isso é adjetivo? Adjetiva explicativa. Tem pronome relativo? Não. Já não é adjetiva. Final. Tem a fim de que, para isso. Não. Qual é a resposta correta? Causal. Causal. Observem que esse como, normalmente ele é usado para comparar ou para conformar, né? Para usar como uma conformativa. Mas nesse caso ele foi usado como uma causal. Porque anoiteceu, recolhi-me, pouco depois e deitei-me. Eu me deitei e eu me recolhi, mas foi porque anoiteceu. Então, oitava questão, letra B. Com isso, finalizamos a correção da prova. Espero que tenham entendido, tirado as dúvidas sobre orações adverbiais. Quarta-feira, vou passar umas atividades do livro de gramática, a fim de revisar. Então, gente, como nós temos 3 meses para finalizar, provavelmente o ano letivo, provavelmente, porque nós não sabemos se as aulas vão para janeiro ou não. Estamos trabalhando para ver se conseguimos terminar em dezembro. Se conseguirmos, boa. Se não, o MEC disser, ou o governo, ou alguém que devemos ficar até janeiro, ficaremos. Então, vamos fazer muitas atividades, por isso que eu preciso do empenho de vocês. Vamos fazer atividade de livro de gramática, do livro paradidático, vamos responder as do didático e vamos correr realmente contra o tempo. O meu intuito é que vocês aprendam. Aprendam. Não que passe conteúdo, mas que vocês aprendam. Então, se a gente conseguir correr e vocês aprenderem nesse período, ótimo. Se não, eu vou bem devagar, como eu tenho vindo desde o início. Tudo certo?
Tudo certo. Então, gente, até quarta-feira. Eu vou finalizar a aula até depois de amanhã. Tchau, tchau. Viu? Tchau, um beijo. Até Tchau, tchau. mais.